Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação interior, né? Orando, né, nesse tema, eu fiquei refletindo sobre essa transformação. E o Senhor falou comigo, né, mostrando, dando exemplo na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. E quando nós falamos de transformação, bom, primeiramente, né, o ser humano ele é transformado dia a dia. Nós fomos gerados, nascemos, crescemos, né, envelhecemos, e todos esses processos, eles são uma transformação. Quando nós éramos criança, pensávamos como criança. Depois daquela fase de adolescente, né, chega aquela dúvida: será que eu sou adulto? Será que eu sou criança? Né? Até você evoluir, fala, não, agora eu sou jovem. Então você passa a ter o pensamento de jovem, depois a fase adulta e assim sucessivamente. E como a Nancy bem falou, e eu fiquei até muito agradecido, porque, né, agradecido a Deus, né, por ter usado a vida dela para dar esses exemplos, né? E todas essas fases nós vamos nos conhecendo e também se aperfeiçoando dentro daquele momento, né, dentro daquele instante, né, dentro daquele dia que nós estamos vivendo na nossa vida. Também nesse contexto, quando a gente fala de transformação, é bem tranquilo, né, quando a gente, por exemplo, muda de casa, né, a gente decide trocar de carro, né, a gente passa de uma situação para outra. E nisso há uma certa mudança, há um certo mover em nossa vida. Quando nós queremos fazer também uma transformação, né, no nosso visual, né, a gente decide, corta o cabelo, deixa a barba crescer, né, ou depois tira a barba, né, então nós vamos nos acostumando com aquele visual, né, tem gente que pinta o cabelo e tal, né, todas essas questões. E de repente eu uso a barba, e aí eu chego aqui, vamos supor, domingo que vem, sem barba. As pessoas já sentem aquela diferença, né? Porque já estavam acostumados, né, com a minha imagem daquela forma. Então há aquele choque assim. Quando nós falamos de transformação interior, também há uma mudança. Porém, ela não é tão simples como os exemplos que eu dei a vocês. É simples eu ir lá e cortar o cabelo, é simples eu deixar a barba crescer ou tirar a barba, é simples, né, alguém ir lá pintar o cabelo, né, fazer uma transformação. Agora, quando nós falamos de uma transformação interior, ela demanda um posicionamento, demanda tempo, e nós precisamos estar firmes naquilo que nós desejamos alcançar. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida profissional. Isso demanda, né, um posicionamento e uma certa persistência. Agora, o que é interessante também, né, como a Nancy falou, é que muitos vão olhar para você e tentar destruir aquilo que você está transformando na sua vida. Porque quando a pessoa não faz nada, ninguém está nem aí com ela.
Agora, quando você começa a se destacar no seu trabalho, né, aonde você vai, né, no que você está fazendo, mesmo que não seja lucrativo, ou que você não está com propósito de ganhar, mas alguém já começa a falar: nossa, mas o fulano é muito chato, nossa, mas o ciclano é mandão, nossa, mas ele quer ser o certinho, e muitos vão querer te destruir. Foi o que aconteceu com Isaac, né, que ela falou também. Por quê? Porque essa transformação, ela começa a incomodar as pessoas. E as pessoas vão querer destruir aquilo que você está alcançando. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Já entrando aqui na mensagem. Quando ele era um fariseu, ninguém se incomodava com ele, pelo contrário, batia palma, aplaudia: nossa, esse aí, né, o cara que vai, que faz, que acontece e tal, né, persegue essa heresia que está aparecendo, né, então todo mundo até batia nas costas. Mas de repente ele muda, e ele começa a viver essa transformação interior, de forma que as pessoas estavam vendo. E é interessante que as pessoas olham para ele e falam assim: não, se esse cara é um fariseu, era um fariseu, ou seja, e ele usa essa expressão, fariseu dos fariseus, ou seja, era um líder naquilo que ele exercia, era um mestre dentro daquilo que ele foi habilitado, foi treinado, era conhecedor. Então, assim, não era qualquer pessoa que estava falando, era o apóstolo Paulo, era o Saulo. Mesmo assim, as pessoas não acreditavam. As pessoas tentaram combater, né, aquilo que Paulo estava pregando. Então, hoje, nós temos essa maturidade de entender quem é que está falando, quem é, né, o autor desta palavra. Porque segundo o conhecimento, nós passamos para o nosso coração, e aí nós começamos a gerar essa transformação na nossa vida. Então, o texto que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses, né, capítulo 1, versículo 13 a 15, que diz: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, a qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Quem estava falando? Era o Paulo. Quem era o Paulo? Um doutor da lei. E o que ele estava transmitindo para o povo de Colossos? Era que aquele a qual foi pregado na cruz, ele tinha livrado o homem do poder das trevas. Só que existia muitos desafios naquela época, naquele momento, e o apóstolo Paulo precisava trazer algumas verdades, e essas verdades eram em Cristo. Não era segundo as heresias da época, não era de acordo com a lei judaica, não era segundo os costumes que eles estavam acostumados a viver, mas era uma representação dos mais profundos escritos. Ou seja, aquilo que Paulo estava trazendo para aquela comunidade era algo que vinha diretamente de Cristo. E para onde iria a palavra de Paulo? Para o coração. Por que ia para o coração? Para dali começar uma transformação. E hoje também não é diferente, irmãos.
Nós precisamos receber essa verdade de Cristo, plantar no nosso coração, para que essa transformação venha a acontecer na nossa vida. E aí nós temos, os propósitos de Paulo. Primeiro, combater as falsas doutrinas. Paulo enfrentou uma mistura, de filosofia grega, de legalismo judaico, misticismo oriental, que diminuía a divindade de Cristo. De repente você vai me perguntar o que era essa filosofia grega, o que era esse legalismo judaico, o que era esse misticismo, O que nós precisamos entender? Que era algo que diminuía a divindade de Cristo. E quando isso bate na nossa porta, nós precisamos repreender. Porque eu estava conversando com os líderes dos adolescentes hoje. Tudo que é oculto, tudo que é secreto, tudo que não pode ser dito às claras, nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus, ele veio para trazer luz, para trazer clareza. Jesus, ele veio para a humanidade. Ele não se escondeu, se omitiu, ele não colocou nada embaixo dos panos, porque ele mostrou que, através dele, pela verdade que vinha dele, que o homem seria salvo. É através dessa verdade que nós temos acesso a Cristo. Então, o que nós precisamos entender? Nada que leve para este caminho vem de Cristo, porque Cristo, ele é a luz, e na luz não há engano, não há ocultação, há sim um esclarecimento da verdade. E esse era um dos propósitos de Paulo. Depois, exaltar a supremacia de Cristo. O que isso significa? O apóstolo apresenta Cristo como suficiente, supremo e soberano sobre todas as coisas, combatendo qualquer tentativa de reduzir sua divindade. O que nós precisamos hoje? Precisamos de Cristo. Precisamos fazer algo mais? Sim. Precisamos nos arrepender, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos fazer uma autoavaliação e nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Qual é o nosso sacrifício? Talvez a gente possa pensar como sacrifício o largar o eu, o largar o ego, aquilo tudo que coloca o homem como centro do mundo e dá a essa centralidade para Cristo, dá essa supremacia para Cristo, porque esse era o propósito de Paulo. Depois, fortalecer os fundamentos da fé. Todos nós sabemos que a fé, ela precisa ser bem alicerçada. Ela precisa ser bem fundamentada, para que esse tópico anterior não venha bater na nossa mente e de repente a pessoa pensar que ela precisa de algo mais. Onde nós precisamos apenas de entregar a nossa vida para Cristo, dar essa supremacia para Ele. Então, nunca tenha visitado Colossos pessoalmente, Paulo se preocupava com a firmeza doutrinária daquela comunidade. Eu creio que Paulo olhava para a sua convicção, ele olhava para a sua certeza,
para o foco, para o destino, para o objetivo que ele estava seguindo, e ele se preocupava também com aquela igreja. O que eles estão pensando? Como que eles estão agindo diante desses ataques? Diante dessas seduções que vêm de fora? Porque o homem, ele acredita muito no que ele pode ver, né? Por isso que eu comecei dando esses exemplos da nossa vida, das nossas transformações, do que acontece, que a gente vê na nossa frente, para trazer na questão espiritual. Porque Deus, ele vem trazendo uma questão interior. Ele vem trazendo uma reconciliação interior. E o homem pensa que ele tem que fazer sacrifício, que ele tem que andar, que ele tem que calejar os joelhos, que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que fazer isso, quando Jesus está falando: olha, o que eu preciso é que você entregue o controle da sua vida para mim. E esse controle é um dos principais fundamentos que a gente tem que ter. Porque quando o cristão, ou seja, aquele que segue a Cristo, ou aquele crente, aquele que crê em Cristo, ele está com seu alicerce bem fundamentado, ele não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pensamento, seja ele ocultista, seja ele legalista, né, secularista. Ele não vai ser levado, porque ele tem os seus fundamentos na palavra, na oração, né, na sua submissão. Então ele não é enganado facilmente. Esses ataques, né, como está aqui nesse primeiro tópico, ele acontece em todo momento da nossa vida. Era uma realidade, né, naquela situação, já no primeiro século, mas é uma realidade até hoje. Se a gente pegar a história, nós vamos ver a todo momento a igreja sendo atacada. E o que faz a diferença? É o nosso posicionamento, é a nossa transformação interior. Então Paulo recebeu notícias sobre a situação em Colossos, né, através de Epáfras, né, seu colaborador, né, e possivelmente o fundador daquela igreja, né. Então, mesmo distante, ele recebe notícia e ele se preocupa e ele ora pelaquela igreja. Esse é um papel nosso. Estamos ouvindo notícias, não só da igreja, mas o que está acontecendo ao nosso redor, nós temos que orar. Então, diante dos relatos preocupantes, o apóstolo sentiu-se compelido a escrever essa carta circular, que seria lida não apenas em Colossos, mas também nas igrejas vizinhas, né, de Laodiceia e Hierápolis. Ele fala: olha, eu estou enviando essa carta para vocês leem ela, mas também compartilhe com outros irmãos. Como eu já falei, né, nesse período, usava muito, né, desse movimento para levar a palavra de Deus, para transmitir aquilo que o homem de Deus estava falando. Como eu falei na quarta também, né, Colossenses, ele tem apenas 4 capítulos. Então, nós podemos, durante esse mês, ler várias vezes, para a gente pegar essa mensagem, que fala tanto aos nossos dias, para a gente começar, né, ou continuar essa transformação, que não para, gente, não para. Nossa transformação é constante, como o pastor Silas falou também de manhã, baby steps, pequenos passos, e a cada momento, chegando mais próximo de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Não podemos
perder esse foco. E Paulo vem falando também de Cristo, a imagem do Deus invisível. E ele vai trazer algumas questões, para a gente refletir nessa noite. Primeiro, soberano e absoluto. Cristo, ele é soberano, ele é absoluto. O ser humano pode procurar em todos os lugares, mas esse vazio que o homem, independente aonde que ele esteja, independente da situação que ele se encontre hoje, ele vai procurar preencher esse vazio. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por Cristo. É Ele que preenche, é Ele que traz, essa satisfação para o nosso coração. Então Ele vai trazer a primazia e a autoridade sobre toda a criação. Desde o princípio, Ele estava com Deus. Desde o princípio, Ele participa. Desde o princípio, Ele tosse, Ele vibra para que o homem ande em direção a Ele, para que o homem cresça nessa transformação, porque é através dela que nós chegamos, é através dela que nós vamos e nos aproximamos mais de Cristo. Depois, Criador e Supremo. Então, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando nós falamos que só existe um caminho, é porque tudo vem de Deus. Qual é a certeza que nós temos nessa vida? Que nós nascemos e que nós vamos retornar para o pó. E ninguém consegue mudar essa realidade. Por mais que o homem tente, ele não consegue mudar essa realidade. Então é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Depois a manifestação divina, Cristo como a revelação perfeita e completa de Deus. Veja como Deus é infinito em misericórdia. Como Deus tem um plano para resgatar o homem. Que Ele, sendo Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus, que esteve no meio dos pecadores, para mostrar para o homem que realmente ele tem o vazio do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. E veja que Jesus, hoje, naquela época lá de Cristo, vamos voltar um pouquinho, tinha-se as profecias que Cristo, que ia vir o Messias, o Consolador, o Deus conosco, e tinha as profecias. Cristo veio cumprindo a palavra, seguindo tudo de ponta a ponta, foi crucificado, foi entregue como cordeiro, e o homem não reconheceu. Aí você fala assim, nossa gente, mas que povinho, hein? Aí eu falo para você, e hoje que nós temos o que foi pedido lá, o que foi profetizado lá atrás, a gente vê o cumprimento, e hoje a gente olha, tem gente ainda falando assim, nossa, mas será que foi mesmo? Se a gente olha lá e fala para aquele povo que fala assim, nossa, mas não reconhecer Ele como Salvador, como Messias, como Deus conosco, e hoje, que as pessoas viu o começo, o meio, e agora está chegando perto do fim, e elas não acreditam. Em Apocalipse fala lá no, se eu não me engano, capítulo 9, quando há toda manifestação, e aí João fala no final, mesmo assim, muitos não reconheceram. Gente, isso é... Gente, eu fico pensando, que dureza,
E outra coisa, a resistência. Eu fico pensando assim, onde que está o coração do homem? Tão preso nas coisas passageiras. Então, assim, é hora de partir por tudo ou nada. Falar, Deus, eu quero literalmente uma transformação interior, porque eu sei que tudo isso aqui vai passar e eu vou voltar para o pó. Mas a grande pergunta é o que vai acontecer depois. Qual é o contexto da história depois de tudo isso? Porque quando eu entendo que só existe esse caminho, eu falo, olha, a minha vida então é Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, o morrer é lucro. Entende que as pessoas estão presas no nada, porque tudo que ela pensa que existe, na realidade é nada. Mas ela está apegada àquilo. Enquanto que Jesus, ele veio entregando tudo. Eu dou a minha vida. Eu passo por tudo isso, sentindo todas as aflições da carne, da mente, da traição, da perseguição, mas eu entrego tudo. Então, lá no versículo 15, Paulo, utiliza a expressão eikon, ton, theon, ton, auraton, que significa a imagem do Deus invisível. O que isso significa, que a gente acabou de falar? Que vai além da mera semelhança, indicando a manifestação perfeita da natureza divina. Ou seja, eu não vou só ter uma transformação interior, eu vou ser a imagem e a semelhança de Deus. Através dessa mudança, que começa com o meu posicionamento, porque não adianta. Nós podemos orar, nós podemos ler a palavra, nós podemos fazer estudo, nós podemos fazer campanha, mas o posicionamento, primeiramente, ele parte da gente. Na sexta-feira eu dei um testemunho, um pequeno testemunho, antes de aceitar Jesus, e eu vou falar mais um pouquinho também. Quando eu era do mundo, tinha um hino que me chamava muita atenção. E uma vez eu voltando da balada, muito cheio da cana, do mé, e eu passei em frente a uma igreja, como aqui, só que lá era aberto, então dava para ver todas as cadeiras. E aí, eles estavam cantando aquele hino. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele existe algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. E aí, irmãos, eu lá, muito bêbado, eu fiquei escutando aquele hino. Fiquei lá na rua, escutando aquele hino. E aquilo, começou a uma transformação na minha vida. E um dia eu fui para a igreja, e sentado lá no cantinho, essa igreja era tipo arquibancada assim,
sentado lá no banquinho, parece que Deus falou com aquele pastor. Tocou o mesmo hino. Mas eu chorei, que ficou realmente aquele lugar ali encharcado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essa transformação, para chegar a essa imagem daquele homem derrotado, no lamaçal, literalmente, irmãos, literalmente, no lamaçal do pecado, para hoje, já houve, né, uma grande transformação, mas ainda nós não estamos pleno, que nós vamos falar mais na frente, e precisa de um posicionamento constante, de passos que nós vamos dando em direção a Cristo. Nós olhamos para trás e falamos assim: nossa, olha da onde que eu saí, olha o tanto que eu caminhei. Mas eu não posso me dar por satisfeito, eu tenho que olhar sempre para o meu objetivo, que é as pessoas enxergarem Cristo na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Depois, mais uma expressão, primogênito de toda a criação. Ou seja, ele destaca a supremacia e a prioridade sobre toda a criação. Desde o início, a morte e ressurreição de Cristo não foi um plano B, não foi algo de última hora. Não. Deus já tinha planejado. Porque dentro desse relacionamento que Ele quer ter comigo e com você, estava o grande desafio do pecado. Mas Deus olhou e falou assim: eu quero ter relacionamento com o homem, eu quero ter amizade com o homem, eu quero ter uma vivência com aqueles que eu fiz a minha imagem e semelhança. Por mais que eles se afastem, por mais que eles vão para os caminhos tortuosos, eu vou enviar o meu filho Jesus para mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esse texto representa Cristo como agente criador e sustentador de todas as coisas. Quem é que nos sustenta? É Cristo. Quem é que nos traz paz? É Cristo. Quem é que nos mostra o caminho? É Cristo. Quem nos dá essa paz? É Cristo. É por Ele e para Ele. Então, por que eu vou ficar contendo essa transformação? Por que eu vou ficar me abstendo dos sonhos de Deus para a minha vida? Por que eu vou estar me afastando daquilo que Deus tem para mim? Então, Paulo estabelece que em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. E o homem procura tantas soluções, ele quer desvendar até aquilo que Cristo, que Deus, falou: não, isso aqui não compete ao homem, mas o homem quer ir além. E aí ele chega até a falar: não, Deus não existe, porque ele fez isso. Deus, não, está errado, porque um Deus não faria isso, porque segundo o meu entendimento, um Deus não faz isso. E quando nós caímos na real e nós falamos: o que eu tenho que fazer? É acreditar, é confiar nos planos dele. E isso faz toda a diferença. Então, isso gera uma reconciliação em Cristo. Quando nós entendemos tudo isso, nós olhamos para o propósito de Paulo e nós enxergamos um homem com propósito, um homem que tinha uma vida totalmente contrária, mas ele decide seguir a Cristo. E não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que ia falar assim: não, ele foi porque ele não conhecia. Não, era, como eu acabei de falar, como eu falei lá no início, fariseu dos fariseus. Então, líder dos líderes, era um conhecedor das leis.
mas ele viu a diferença. Ele viu o que Cristo significava. E ele muda literalmente. Amém? Então, primeiro passo para essa reconciliação, paz com Deus, né? Fim da hostilidade entre Criador e criatura. Precisamos entender isso. Da onde que nós viemos, para onde nós vamos, quem é o nosso Criador, e ter paz com Ele, ter intimidade com Deus, caminhar com Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E essa paz com Deus, ela traz uma restauração. Quem não quer ser restaurado? De repente você conhece uma pessoa, um casal que foi destruído o seu lar, destruído o relacionamento com os filhos, de repente perdeu o emprego, de repente está no conflito mental, está no conflito existencial. Essa pessoa quer uma restauração, não é verdade? Ela quer trazer essa paz à existência. Mas ela tem um conflito com ela mesma, ou com alguém, ou com alguma situação, que precisa de um posicionamento, precisa de uma atitude, muitas vezes de reconhecer o erro, muitas vezes de mudar as atitudes. Mas veja que não é fácil, porque mexe com a nossa cultura, com aquilo que a gente aprendeu desde criança, com os nossos costumes familiares ou com os costumes daquela região. Meu pai era assim, minha mãe era daquele jeito, o lugar que eu cresci era desse jeito. Mas e a palavra? Mas os princípios de Deus, nós temos que começar com essa paz com Ele, para trazer uma restauração nas nossas vidas. E aí sim, essa transformação, essa restauração traz uma transformação interior. Ou seja, aquele que xingava não xinga mais, aquele que cometeu o pecado X, Y, Z, não faz mais. Por quê? Porque ele foi restaurado e transformado. E aí nós começamos a evoluir. A vida não fica mais patinando naquele mesmo local. Quando a pessoa pensa que está bem, de repente tudo desmorona de novo. E ela tem que começar a construir novamente. Não. A vida do cristão, ela vai evoluindo. Porque ela vai em direção a Cristo. E tudo isso nós fazemos com uma certeza do sacrifício lá na cruz por amor às nossas vidas. Isso faz toda a diferença e isso nos dá força para tomar essas iniciativas. Ou seja, eu quero paz com Deus, eu quero uma restauração, porque essa restauração vai trazer uma transformação no meu interior que vai transmitir o meu reflexo para aquelas pessoas que vão ver Cristo em minha vida, porque eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou ali naquela cruz. Amém? Então Paulo declara que Deus quis reconciliar consigo mesmo todas as coisas através do sangue derramado ali naquela cruz. Ele quer ter paz, Ele quer ter comunhão com todos, independente. Mesmo que o homem olhe para o outro homem e fala, esse aí não tem jeito, esse aí não tem salvação. Se alguém olhasse para mim lá em 94, só para vocês terem uma ideia, gente, eu era o tipo do jovem que os vizinhos não deixavam os filhos deles andar com
essa pessoa que vos fala, né? Então, assim, para eles naquela época talvez não tinha conserto. Mas para Deus tem. Para Deus tem. Então, mesmo que no nosso julgamento de nós mesmos, assim, não, eu já tentei de tudo, não tem jeito e tal. Deus fala, tem. Eu quero você aqui comigo. Eu quero você do meu lado. Se você visse os sonhos, os projetos que eu tenho. Irmãos, quem ia imaginar lá em 94, 98 que eu estaria aqui? Jamais. Mas Deus falou assim: olha, eu tenho um plano para você. Eu tenho sonhos para a sua vida. E nada muda. Você pode até pensar que não vai conseguir, que não tem solução. Mas o que eu estou enxergando para você lá em 2025 é tremendo, é forte, é sobrenatural. Então, eu vou te resgatar. Eu vou tirar você dessa situação. E o que nós temos que fazer é acreditar. Parar mesmo, né? Muito doidão, muito chapado. E falar assim, eu tenho que mudar. E foi isso que eu fiz, né, irmãos? Eu falei, eu tenho que mudar. Porque senão eu não vou durar muito. Eu tenho que mudar, eu tenho que tirar esse sofrimento, né? Porque a gente vai sentindo, né? As desavenças, as brigas, né? Os desentendimentos, até o nosso próprio corpo, né? Você vê aquele sofrimento. Eu falei, não, eu não quero isso para a minha vida. E aí eu fui atrás. Então, e Deus se alegra, né? Quando nós damos esse passo, fala, opa, peraí, olha o meu sonho começando a se concretizar. Olha os meus planos começando a dar certo. Né? E você fala assim, olha, tudo que eu sonhei vai dar certo, vai funcionar, né? E você começa a experimentar isso. E tudo parte de uma reconciliação. O que significa isso? Expressar uma reconciliação completa e transformadora, né? Ou seja, um retorno a um relacionamento harmonioso, né? Que havia sido rompido pelo pecado. Aquilo que foi quebrado, né? Aquilo que foi, né, rompido, Deus quer trazer à existência novamente. Deus quer reconciliar novamente. Deus quer restaurar novamente. Deus quer transformar. Amém? Então, Paulo apresenta o sangue da cruz como o único meio pelo qual a paz entre Deus e toda a criação poderia ser, né, reestabelecida ou estabelecida. É por aonde? É pelo sangue de Cristo. Aonde que eu consigo essa mudança na minha vida? É pelo sangue de Cristo. Quando nós paramos de dar ouvidos para as dúvidas, para as incertezas, para as indecisões, nós começamos a caminhar, nós começamos a avançar. Amém? Graças a Deus. Que essa palavra, né, seja realmente de uma transformação na nossa vida, né, como todos nós já estamos buscando. Mas não vamos parar, não vamos ficar por aqui, não vamos ficar satisfeitos com o que nós já temos ou aonde nós já chegamos, seja, né, no nosso conhecimento da palavra, né, seja na nossa comunhão, mas vamos sempre crescer em intimidade com Deus, em amizade com Deus, porque é nesses fundamentos que nós caminhamos com mais certeza, né, sem deixar
nenhuma dúvida pairar na nossa mente. Amém?